para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues e agora nós vamos fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 19 de março ao dia 25. Bom, eu acho que o evento mais importante dessa semana é a entrada do Sol no signo de Áries, que marca o início do ano novo astrológico, é o ponto mais importante do ano em termos astrológicos, né? A partir daqui inicia o progresso, o ingresso do Sol, o caminho, né, que o Sol percorre ao longo do zodíaco, dos 12 signos do zodíaco. E essa influência, então, ela vai atingir a cada pessoa de uma maneira diferente, porque dependendo da casa onde você tem um signo de Áries, ela vai ativar, então, assuntos específicos. Durante um mês, então, o Sol passará por Áries e nesse período ela vai influenciar, então, a todos de alguma maneira, né? Esse posicionamento aqui do Sol em Áries vai acionar, ativar as características de alguma casa do teu mapa, especialmente se você tem planetas nessas casas, né, onde o Sol vai formar aspectos. Então, ele passa por Áries. Áries é um signo do elemento fogo e é um signo cardinal. Então, durante esse mês, nós temos positivamente o Sol formando o aspecto de trígono, que é um aspecto harmonioso, com os signos do elemento fogo. Então, se você tem o Sol, a Lua, o ascendente ou o ponto do meio do céu em Leão e Sagitário, recebe positivamente a influência do Sol em Áries, né? Agora, se você tem o Sol, a Lua, o ascendente ou o meio do céu nos signos cardinais, né, da Câncer, Libra ou Capricórnio, já pode receber esta influência da passagem, né, do trânsito do Sol em Áries de uma maneira não tão favorável, porque ele vai formar um aspecto desafiador, tá? Ou uma quadratura 90 graus ou uma oposição 180 graus, tá? Mas cada pessoa recebe muito particularmente essa influência. É preciso avaliar cada mapa de uma forma individual para saber efetivamente quais são os efeitos do trânsito, certo? Bom, então vamos para as influências semanais, né? A gente vai falar ali amanhã da segunda-feira sobre as características do Sol em Áries. Bom, começamos no domingo, dia 19 de março, hoje, né, com a Lua passando pelo signo de Sagitário. O único aspecto que ela vai formar maior é um sextil, 60 graus, um aspecto harmonioso, com o Júpiter, que está passando pelo signo de Libra, no movimento retrógrado, né, seguindo num fluxo ao contrário do fluxo natural do zodíaco. E então, mesmo sendo um aspecto harmonioso, ele não acaba trazendo assim grande abertura e facilidades por causa do movimento retrógrado. Ainda assim, pode ser um dia mais calmo, tranquilo mesmo, né? A Lua em Sagitário, ela tende a uma característica mais de despojamento, animada tal, mas pelo fato do Júpiter estar nesta condição de debilidade, não torna o domingo assim um dia exatamente divertido, é ameno, sem grandes conquistas, sem grandes coisas acontecendo, tá? Agora, o domingo fica mais favorável, então, para quem tem o ascendente, o meio do céu, o Sol, a Lua, no signo de Câncer, Libra, Escorpião ou Peixes, e menos favorável para estes mesmos pontos nos signos de Touro, Leão e Aquário, ok? Já na segunda-feira, dia 20 de março, então, é o momento da entrada do Sol no signo de Áries, que acontece às 7 horas e 35 minutos. Eu fiz um vídeo sobre o Ano Novo Astrológico, mais com foco nas condições do Brasil, mas a gente tem também essa influência, como eu disse para vocês, atingindo a cada um individualmente. Dependendo da casa onde você tem o signo de Áries, esse Sol vai ativar os assuntos relativos a ela, né? E quando o Sol entra em Áries, então ele traz um início, uma movimentação, um impulso para as coisas acontecerem. Porém, a gente não pode considerar somente essa influência do Sol em Áries como uma característica de abertura no setor que é específico do teu mapa, porque existem outras influências, as próprias do teu mapa natal e os aspectos que o Sol também vai formar com os planetas durante esse trânsito. O fato que a energia de Áries, ela é energia de início, de risco, de movimento, de atividade, de conquista, de competitividade. Então, essas características, elas podem ser ativadas, tá? E aí, na segunda-feira, além da entrada do Sol no signo de Áries, nós teremos a Lua numa conjunção com o Saturno, que está passando pelo signo de Sagitário.
Exatamente no momento da entrada do Sol em Áries, a Lua e o Saturno estarão no mesmo grau, tá? Em 27 graus do signo de Sagitário, o que torna também uma questão bastante importante, porque a Lua rege o humor e o Sagitário, o Saturno em Sagitário, ele rege muito as questões de obrigações, de deveres, do cumprimento da lei de uma forma correta. É uma característica de restrição e de limitação que torna a segunda-feira com um senso de dever assim muito acentuado, e aquela questão de não podermos deixar passar algo importante a realizar. Então, o senso da realização bastante acentuado, porque tanto Sagitário quanto Áries são signos de elemento fogo. Então, nós teremos uma segunda-feira com um ritmo ativo, animado, movimentado, com impulso para se arriscar um pouquinho mais além do normal e uma competitividade um pouco acima da média, tá? Então, a segunda-feira é favorável para quem tem o ascendente, meio do céu, Sol e Lua nos signos de Áries, Leão e Sagitário, e menos favorável para quem tem esses mesmos pontos nos signos de Gêmeos, Virgem, Peixes e Câncer, ok? Bom, e aí nós temos aqui entre a segunda e a terça-feira já a formação da lua minguante, que é a última fase desta alunação que nós estamos vivendo agora, que é a alunação pisciana, né? E vamos ter então uma próxima lua nova já na semana que vem. E já entramos então numa fase de uma decadência da luz da lua, né? O que ela está diminuindo em luz. Então não é uma semana de grandes conquistas, apesar do Sol estar ingressando agora na segunda no signo de Áries. Temos na terça-feira, dia 21 de março, a Lua, que já estará passando pelo signo de Capricórnio, formando um aspecto harmonioso com o Marte, que está passando pelo signo de Touro, o que nós chamamos de uma recepção mútua. Já falei sobre esse termo aqui no canal. Por quê? A Lua se exalta em Touro e o Marte se exalta em Capricórnio, então eles estão trocados. E mesmo sem, e aqui ainda é interessante porque o trígono é um aspecto harmonioso e ele então favorece a colaboração de características lunares com as características do Marte, né? Considerando aqui que a Lua em Capricórnio está no exílio dela, mas ela acaba perdendo essa fraqueza, né? Ou seja, ela acaba melhorando as condições de força dela pelo apoio do Marte em Touro, né? E aí a gente tem então uma terça-feira muito produtiva, muito aquilo que a gente coloca a nossa força para realizar se conclui. Então a terça-feira é importante, é bacana, muito boa para você colocar o foco nas atividades, nas circunstâncias, nas questões que precisam realmente ser resolvidas, porque a sensação de empreendimento bem-sucedido está muito forte. E a terça-feira do dia 21, então ela se torna favorável para o Touro, Virgem, Capricórnio, pontos de ascendente, meio do céu, Sol e Lua, e menos favorável para Áries, Câncer, Leão, Escorpião e Aquário, ok? Bom, na quarta-feira, nós temos, no dia 22 de março, a Lua que ainda estará passando pelo signo de Capricórnio, formando um aspecto desafiador com o Júpiter em Libra, no movimento retrógrado. Lembramos que o Júpiter vai ficar no movimento retrógrado até o mês de junho, né? Então, até lá, a gente ainda tem essa questão de não muita abertura, ele não chega a gerar restrições porque não é uma característica natural do Júpiter, mas o fato dele estar retrógrado em Libra torna assim a força para a crença, a força para a busca do entendimento um pouquinho excessiva, né? E aí a gente tem que ficar atenta com a maneira como a gente lida com os limites, né? Então a Lua vai formar um aspecto desafiador com esse Júpiter. E também, ainda na quarta-feira, ela também forma um aspecto desafiador com o Mercúrio, que está passando pelo signo de Áries. O que deixa a quarta-feira já menos produtiva do que a terça e um pouco mais difícil, assim, de difícil solução das coisas. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, em lidar com as questões do pensamento, da questão racional, pensamento lógico, e associar isso com o que nós estamos sentindo. Então, há uma dissociação entre mente e os sentimentos, que é preciso ficar muito atento, porque você pode
pensar em fazer alguma coisa, mas reagir emocionalmente de uma outra maneira. O que é um pouquinho complicado, principalmente para os assuntos do coração, né? Os assuntos emocionais, porque você pode querer resolver uma situação, mas o impulso emocional te levar a um outro tipo de atitude, tá? Então, a quarta-feira mais favorável para o Sol, Lua, Ascendente e meio do céu nos signos de Virgem e de Touro, e menos favorável para estes mesmos pontos nos signos de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, ok? Quinta-feira, dia 23 de março, a Lua já encaminha aí para o signo de Aquário, já está transitando no signo de Aquário, e ela vai formar um aspecto harmonioso com o Sol, recém-chegado lá em Áries, né? E também vai formar um aspecto desafiador depois com Marte em Touro. São energias, assim, bem controversas, porque a Lua em sexto com o Sol é um aspecto harmonioso que facilitaria muito a questão do instinto para a ação, do risco, da vontade de fazer as coisas. Porém, a Lua, em aspecto desafiador com Marte, não facilita muito a ação propriamente dita. Então, o que a gente pode ter é muita vontade de realizar as coisas, ideias, interesses novos, uma movimentação em um nível emocional e vontade interior, mas a ação não acompanha muito esse ritmo, né? Lembrando que o Marte em Touro é um tipo de ação, de atitude mais lenta, e como a gente tem então Lua em sexto com Sol, que é ativo, né, é um dos posicionamentos ativo mentalmente e emocionalmente, temos depois a Lua não muito em harmonia, em facilidade com o processo de ação. Então, você vai precisar saber lidar aí com aquilo que você quer realizar na quinta-feira, porque o desejo pode ficar um pouco além da tua capacidade ativa. Tem que ficar atento com os seus objetivos imediatos, né, cotidianos na quinta. Quinta-feira, então, é um dia mais favorável para Sol, Lua, Ascendente, meio do céu em Áries, Gêmeos e Aquário, principalmente durante a manhã, e menos favorável para Sol, Lua, Ascendente, meio do céu nos signos de Touro, Leão, Escorpião e Aquário, especialmente durante a tarde, ok? Na sexta-feira, 24 de março, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com Júpiter em Libra, semelhante ao que acontece no domingo, no dia 19. Só que no dia 19 a gente tem um sexto e aí no dia 24 um trígono. Depois ela vai formar um aspecto harmonioso com Mercúrio. E nós temos um aspecto não muito bom, que é o Mercúrio chegando a uma oposição ao Júpiter em Libra, no movimento retrógrado. Então, nós temos Lua, Mercúrio e Júpiter como planetas gerando aspectos, formando aspectos na sexta-feira, o que torna assim um dia, eu diria, fácil para entrar em acordo de coisas mais do cotidiano mesmo, menos propenso para lidar com assuntos do campo emocional, com situações amorosas, afetivas. Não é muito bacana, porque a Lua em Aquário, ela não é um dos posicionamentos mais emocionais. Mas o campo da mente bem legal, né? Porque a gente tem a Lua em aspecto harmonioso com o Mercúrio, e depois o Mercúrio, mesmo em oposição com o Júpiter em Libra, ativa o campo da mente. Então, a sexta-feira pode ser um dia de muita ideia nova, muito produtivo no nível mental. Então, é bom para quem está em algum empreendimento novo, buscar informações para agregar em projeto novo, para também ter ideias sobre problemas que vocês precisam resolver no campo da mente, buscar coisas mais, eu diria, elementos racionais para resolver as coisas. Não é um dia das emoções, né? Nem do campo afetivo, tá? É favorável para o Sagitário e Leão e menos favorável para Áries, Libra e Aquário, tá bom? Aí no sábado, 25 de março, né? O dia da rua 25 de março. Então, a gente tem no sábado um único aspecto, que na verdade não é um aspecto, mas é um retorno da Vênus, que também está no movimento retrógrado no signo de Áries, a uma conjunção exata com o Sol, que acabou de entrar em Áries, que nós chamamos de condição Casime, né? Que é quando um planeta nessa conjunção exata se aproveita do brilho solar. Só que é a segunda vez que isso acontece, porque a Vênus chegou nesse ponto já
há alguns dias atrás, quando estava no movimento direto, e agora no movimento retrógrado ela volta a esta conjunção exata, só que ela está retrógrada, e isso pode tornar o sábado um dia que traz à tona, que brilha, que evidencia algumas questões, tanto do campo emocional que precisam ser resolvidas, questões afetivas. Pode ter relação com relacionamentos anteriores? Pode, mas para cada pessoa isso vai funcionar de uma maneira. Não necessariamente que é um ponto de retorno a um envolvimento antigo, mas às vezes lembranças, questões que não foram resolvidas lá que podem voltar à tona para você ter que lidar, né? Mas também a Vênus rege os assuntos financeiros, então o sábado não é um dia, assim, que eu diria, para grande risco, porque mesmo o Sol acentuando as características de Vênus, ela está retrógrada em Áries, e o impulso para a compra, as compras impulsivas, elas ficam em evidência, então você pode gastar além da conta, tem que ficar muito atento com relação aos gastos durante o sábado. Então, o sábado ele é mais favorável para quem tem o Sol, ascendente, meio do céu e a Lua em Áries, Leão e Sagitário, menos favorável para esses mesmos pontos em Câncer, Libra e Capricórnio. Ok, pessoal? E então, nós fechamos essa semana, mas aí na próxima semana já vamos ter uma nova alunação acontecendo no signo de Áries, um impulso mesmo muito forte. Então eu deixo um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.